Aula Nacional Desenvolvimentismo, parte 2. Os autores que estamos trabalhando, que estamos citando, em especial o George Frederick List, na sua obra Sistema Nacional de Economia. Esta obra aqui está vendo na contramão, mas não tem problema não, depois é só chamar aí que você vai encontrar. Inclusive essa obra tem à disposição grátis, o PDF dela para você ler. E a outra obra é a obra do João Severiano Maciel da Costa. O título é um pouco longo, né? Memória sobre a necessidade de abolir a introdução dos escravos africanos no Brasil, sob o modo e condições com que essa abolição se deve fazer e sobre os meios de remediar a falta de braços que ela pode ocasionar. O nome é longo. Foi a publicação recente, né, de 1988 da Fundação Petrônio Portela, mas a obra era conhecida como Memória sobre a Escravidão e ela foi publicada originalmente em 1821. Então, interessante eu fazer essas observações, né? Então, como destaca ali, a necessidade de dissolver a escravidão, ou seja, de abrir mão do trabalho escravo e ao mesmo tempo desenvolver a indústria nacional, ou seja, o desenvolvimento da indústria nacional na visão do Cairu seria inclusive uma forma de criar esta possibilidade de abolição da escravidão. Até deveria ter feito uma aula a respeito, não fiz, mas depois, se for necessário, alguém pede aí que eu faça um vídeo especial tratando da questão da escravidão colonial no Brasil. Mas a escravidão colonial no Brasil, ela era baseada na grande propriedade, como não poderia ser diferente, né? Porque eram exatamente os fazendeiros que adquiriam os escravos através dos comerciantes que traziam esses escravos da África. Então, se fosse para o escravo vir da África e fazer aqui um lotezinho para ter uma plantaçãozinha, ele não seria escravo, ele não teria sido comprado na África. Uma coisa importante lembrar, né? Os comerciantes estrangeiros compravam os homens na África, colocavam no navio, esses homens geralmente já eram prisioneiros de guerra, colocavam no navio, trazia pelo Brasil, imagina quantos dias, às vezes até meses, para fazer essa travessia, e depois esses homens iriam vender outros homens, no caso vender os africanos, para quem pudesse adquiri-los e com eles obter renda. Então, pessoal, para deixar claro que não houve uma transmigração de afros para o Brasil para que eles tivessem um lotezinho independente, não era essa a questão, né? Mas, enfim, nesse momento que o Brasil está vivendo no início do século XIX, tem um contingente muito grande de escravos, e aí vem uma preocupação muito séria do João Severiano Maciel da Costa, que era esta composição de um número pequeno de homens livres, portanto os donos de escravos, alguns comerciantes, aqueles que viviam de pequenos expedientes nos centros na cidade, nem pode chamar de centros urbanos, né? E uma desproporção dada ao grande número de escravos. Então, quando se pensa em desenvolver a nação, olha que a cabeça do Maciel da Costa, ele pode até ter problema nessa questão econômica, né, que eu até acho que tenha, mas ele está pensando no conjunto da coisa. Então, como é que se pode desenvolver um país como um todo, e já, né, o país do tamanho que é o Brasil, com as dificuldades que você tem de comunicação interna, inclusive, entre essas províncias, se você não tem um segmento médio. Então, o segmento médio, por isso que a Marilena Chauí odeia a classe média, aliás, todos os esquerdistas odeiam a classe média, né? Até para que sua proposta possa prosperar, tem que tirar a classe média do meio, né? Mas voltando agora para a questão do século XIX, então o João Severiano Maciel da Costa, como vamos chamá-lo assim, ele tinha essa preocupação porque o Brasil precisava ter uma classe média. E como é que você vai construir uma classe média se esse país é constituído de grandes proprietários,
dadas as condições próprias da produção de larga escala que se fazia no Brasil, visando atender o mercado internacional, em especial aí cana-de-açúcar ou açúcar e outros cereais, né, que também já se comercializava. E como é que você vai criar um segmento médio, que era aquilo que almejava o Maciel da Costa? E que ele entendia que uma sociedade, né, um país só poderia ter estabilidade e desenvolvimento se ele tivesse segmento médio, até para que esse segmento médio pudesse ser também um segmento consumidor, porque os escravos consumiam muito pouco. E o que eles consumiam eram, digamos, geralmente produto muito rústico e do formato que todo mundo já sabe mais ou menos a respeito da escravidão. Então, para criar esse segmento médio, precisava ter também ocupação para esse segmento médio. Tem uma coisa que falha até na elaboração do Maciel da Costa, é que no Brasil não se tinha esse segmento médio para ser contratado. Esse é o ponto. Mas ele entendia que era necessário fomentar a criação desse segmento médio. E só poderia fomentar o crescimento desse segmento, né? Ou seja, só poderia fomentar a existência de uma classe média se ela tivesse ocupação de fato. E aí fica aquela história, não tem a classe média, como é que você cria e você fomenta de que jeito? Então, na perspectiva do Maciel da Costa, era exatamente fechando para a entrada dos produtos estrangeiros para poder viabilizar o desenvolvimento nacional. E o Maciel da Costa não é um estúpido, ele vai enfrentar a teoria, por exemplo, da chamada economia política clássica, do liberalismo clássico, dizendo que ele concorda, sim, plenamente com a livre concorrência, que a livre concorrência é a forma de desenvolvimento efetivo. Só que, para o Maciel da Costa, a livre concorrência deve se dar internamente entre as províncias e não com uma potência estrangeira, não com um país estrangeiro. Então, nesse sentido, ele tem bons argumentos, tem bastante coerência. Podemos concordar ou não, mas o argumento dele vai, inclusive, refutar a teoria da chamada vantagens comparativas, que era a teoria do Ricardo, né? Davi Ricardo, que escreve Novos Princípios Princípios de Economia Política e Tributação, que é publicado em 1817, né? Nessa obra, o Ricardo chama atenção, quando você pega o capítulo 31, capítulo 31 do Ricardo, que é sobre a maquinaria, ele vai chamar a atenção de que os países vão se desenvolvendo, vão ganhando produtividade, vão ganhando escala exatamente nas chamadas vantagens comparativas. Algo até já citei um pouco na aula passada, né? Cada país tem a capacidade maior de desenvolver um determinado produto. Boa parte dessa capacidade ela se dá por condições naturais, por condições climáticas. Então, dada determinada região, você consegue produzir um tipo de alimento, tipo maçã. Não é qualquer clima quente não dá maçã. No entanto, o clima frio não é possível colher determinados produtos como manga, café e uma infinidade de outros produtos, né? Então, o Ricardo chama atenção para as vantagens comparativas, que cada país deve focar nesse desenvolvimento das vantagens comparativas. Para o Maciel da Costa, as vantagens comparativas só podem ficar dentro dos limites do próprio país. Então, porque se não fizer isso, o país, e aí vem uma questão aí eu acho problemática no Maciel da Costa, e que está presente, inclusive muita gente, até gente de direita hoje, fica na dependência da nação estrangeira. E num momento de guerra, isso pode ser interrompido, isso pode ser mesmo, né? E os habitantes do país poderão perecer pela falta desses produtos tão necessários para o desenvolvimento, para a manutenção e desenvolvimento, se ele estiver dependendo de um produto externo. Óbvio, então não há nada seguro. O que ocorre, né, que eu inclusive gosto de destacar, é que o livre mercado
Claro que tem que fazer, sobretudo nesse momento que estamos vivendo, né? Tem que pensar em restrições, porque tem nações que não só querem, digamos, ganhar o nosso mercado vendendo, mas querem nos tornar iguais, ou seja, quer nos fazer apenas servidor de matéria-prima que eles interessam e quer nos escravizar como aqueles países que se norteiam pela ideologia comunista. Então isso é um ponto que devemos destacar. Tirando essa parte do comunismo, vamos entender que quanto mais livre for a economia de um país, mais barato os habitantes deste país vão adquirir produtos estrangeiros. Se num primeiro momento isso derruba a indústria nacional que está nascente, florescente, como dizia o Liszt, por outro lado, com esses produtos baratos que o habitante de um determinado país adquire de outro lugar que seja mais desenvolvido naquele segmento, ele vai poder fazer coisas mais eficientes e ter uma vida mais confortável com um custo menor. Tem um autor que, se depois der tempo, até faço uma aulinha sobre ele. Não vou fazer não, vou falar aqui e quem quiser cobra que depois eu faço um vídeo especial sobre ele, que se chama Bastiat, Frédéric Bastiat. Frédéric Bastiat escreve um texto, ele era um jornalista, ele era um economista que escrevia nos jornais e era um jornalista que escrevia sobre economia, né? Não dá para saber exatamente como classificar o Bastiat, mas ele tinha uma forma muito eficiente de se comunicar, porque ele usava muita ironia, ele usava aquela teoria do absurdo, né? Ele joga no absurdo, e ele procura chamar a atenção. Tem um conto dele que se chama Os Dois Machados. Nos Dois Machados ele diz assim, ele está escrevendo uma carta, ele é o João da Silva, que manda uma carta ao ministro da indústria, solicitando que o ministro da indústria dê uma proteção a ele, que é carpinteiro, como filho de São José, né? Que a sua profissão de carpinteiro não deu um ministro à França, mas deu um rei ao mundo, né? Se referindo a Jesus. O caso São José, né? O pai digamos, como é que eu posso dizer, né? O marido de Maria, dando uma proteção especial. Ele chama a atenção pelo fato de que seria interessante que fosse proibido em toda a França o uso de machado afiado, que pudesse usar apenas machado cego. Porque aí, ao invés de dar uma machadada para fazer aparelhar uma determinada superfície de madeira, seria obrigado a dar 3. Né? Ou seja, em cada momento de dar uma machadada, seria obrigado a dar 3. E que isso iria aumentar o número de procura por carpinteiros. Então, essa tese absurda que ele apresenta é exatamente para chamar a atenção. Ele fala, olha, aqueles que fabricam mais caro, né, internamente, são aqueles que estão usando machado cego. Enquanto que o segmento que consegue produzir mais eficiente é o que está usando o machado afiado. E que no mundo todo, ou seja, nem internamente em um país, quanto mais no mundo todo, não é possível que tenha todos os lugares, todas as pessoas com as mesmas habilidades para fazer as mesmas coisas. Então, por isso que a tese do livre mercado ela é muito poderosa, né? Porque ela mostra esses detalhes, ou seja, determinadas regiões as pessoas vão desenvolver tanto pela propensão natural climática, mas como cultura. Então, determinadas culturas levam a ter pessoas mais habilitadas naquilo. Da mesma forma que no Brasil, temos sempre bons jogadores de futebol, porque tem uma cultura no Brasil do futebol. Em outros países, de outros esportes, e assim por diante. Né? Então, depende de uma questão cultural, depende de habilidade, depende de questão climática, e não dá para fabricar tudo com qualidade no mesmo nível de todos os países. Então, por isso é a tese do Ricardo, a teoria das vantagens comparativas, teoria da qual
Maciel da Costa vai enfrentar. O que podemos depreender disso tudo é que, digamos assim, existe de fato aqueles pensadores que estão preocupados com o desenvolvimento nacional, para desenvolver todo o segmento, para que o país tenha condições de ter tudo aquilo que ele precisa para consumir. No entanto, isso é impossível de se obter tudo com eficiência. Um país que vende menos, que compra menos, é um país mais pobre. E aí vamos remeter a um outro assunto que eu já havia citado aqui, que é a questão da divisão do trabalho. Lembra que eu falei lá atrás? A divisão do trabalho ela se fecha lá na frente. Por que você tem o trabalho subdividido? Aumenta a produtividade de cada trabalhador. Pegando o caso do exemplo do alfinete, ele se multiplica 240 vezes a capacidade. Bom, se multiplica 240 vezes, ele vai ter condição, já que reduziu o custo tempo para a produção, reduz o custo de produção, vai vender infinitamente mais barato. Então, se o país que mais se desenvolve é exatamente aquele país que se torna mais dependente das economias dos outros países, porque ele vai focar na produção de determinados bens. Pegando o tempo contemporâneo hoje, Taiwan é o maior, digamos, produtor de tela de toque, de touch, é o maior produtor. Então você tem segmentos que vão se desenvolver mais e mais porque ele está focado naquilo. Da mesma forma que o artesão que fabrica alfinete para ele, depois ele tem que confeccionar o seu casaco, tem que ser alfaiate também, ele tem que ser alfineteiro, e ele tem que fazer o pão para ele comer com os seus. Então, ou seja, o tempo que ele vai despender ao longo do dia vai ser diversificado em várias tarefas. E como será diversificado em várias tarefas, em todas as tarefas ele será um trabalhador incipiente, pouco produtivo. Então, à medida que um país se dedica ele abre para o mercado internacional, e ao mesmo tempo, quando se abre para o mercado internacional abre para você, Então não adianta achar que se a gente fizer um tratado de livre comércio com os Estados Unidos vão vender todas as mercadorias para o Brasil, vai acabar com a indústria nacional e o Brasil não vai vender mercadoria para os Estados Unidos. Isso não bate, a conta não fecha, porque quando se comercializa, o país permite, mas quem faz o comércio de fato são as pessoas, são os indivíduos. Como é que alguém vai pagar um produto americano se o Brasil não vender os seus produtos? Então, essa ideia de que um país vai inundar o outro de mercadorias e aí vai acabar, ela é falsa, Então, ocorre que quanto mais se intensifica o comércio, por isso a minha crítica sempre ao nacional-desenvolvimentismo. O nacional-desenvolvimentismo ele pode até ter suas justificativas históricas, mas ele vai na contramão, ele vai na perspectiva de que fecha-se a economia do país e produz tudo o que é necessário. Só que se produzir tudo que é necessário em cada país, você inclusive vai se tornar todos os países autárquicos, autônomos, e consequentemente ninguém vai poder comprar as nossas mangas, ninguém vai poder consumir o nosso café, o nosso cacau e outros produtos que nós temos aqui. Da mesma forma, o agro, toda a produção brasileira que nós temos, o agro, ela é extremamente dependente do mercado internacional. E aí, só para fechar essa aula, que eu não queria alongar nessa aqui, já que é a última, tratando da questão do nacional desenvolvimentismo, então as pessoas têm muitas vezes uma ideia de que ao vender para o mercado internacional produtos, às vezes in natura, nós estamos perdendo, que deveríamos vender apenas produto industrializado. Ao invés de vender café em coco ou café, sei lá, qual estado, vender apenas café solúvel. Não é possível isso.
Por exemplo, a Suíça é um dos maiores produtos, acho que é o maior vendedor, né, de café solúvel do mundo, e não tem um pé de café, não é? Então, assim, uma coisa é vender um bem industrializado, pronto para o consumo, porque isso requer investimento, requer trabalhadores para fazer tudo isso e tecnologia. Outra coisa é quando você vende esse produto in natura. Então, a perspectiva para o desenvolvimento das nações não é ter uma regra que só possa vender produtos acabados, industrializados, manufaturados, e nem que tenha que vender produtos apenas in natura. Essa regra ela vai sendo dada pelo próprio mercado. Qualquer atitude que vai na contramão disso, que impeça esse livre fluxo, esse é o ponto que eu quero chegar para finalizar essa temática, qualquer medida que vai contrário a esse livre fluxo levará ao encarecimento de produtos internos, porque dificulta a produção e importação, e também vai dificultar a exportação, e quando esse custo eleva, os maiores prejudicados são exatamente os segmentos mais pobres. Quando se pensa em algo que se desenvolve, vai beneficiar quem? Vai beneficiar o rico, mas vai beneficiar mais os mais pobres. Vamos pensar num caso específico. Água encanada. Quando já no século XVIII instalaram água em Paris, quem foi o principal beneficiado da água encanada? Alguém pode pensar, no primeiro momento, quem perdeu foi exatamente os trabalhadores que viviam de entregar água. Mas quem ganhou de fato foram aquelas pessoas que não tinham condições de adquirir a água que vinha pelo aguadeiro, que fazia a entrega da água, e agora ele tem uma água na torneira. Então, esse desenvolvimento ele leva conforto, em especial para os mais pobres, primeiramente. Quando se desenvolveu a geladeira, o refrigerador, né? Esse que a gente conhece, chamamos ele popularmente de geladeira. O custo de uma geladeira era algo extremamente elevado. Então, as primeiras geladeiras produzidas eram, de fato, destinadas às pessoas mais ricas da sociedade. No entanto, quem foram os principais beneficiados pela capacidade de refrigerar os alimentos e tê-los em casa foram os mais pobres. Porque imagina, sem a capacidade de refrigeração, você não tinha como armazenar a comida na sua casa. Então, boa parte das pessoas tinham, inclusive, excessivamente infecções gastroenterites, como são chamadas, né? Em função de ingestão de alimentos que já haviam entrado num processo de deterioração, então, com bactérias. A geladeira ela vai beneficiar, acima de tudo, esses mais pobres que vão poder guardar de volta alimentos já processados e cozinhados e cozidos, né, melhor dizendo, na geladeira. Só que essa geladeira não vai ser acessível primeiro aos pobres, primeiro vai ficar nas mãos dos ricos, e depois, com o desenvolvimento, esse preço vai declinando e aí a massa vai podendo utilizar. Outra coisa que podemos verificar, por exemplo, quais são os grandes beneficiados da energia elétrica, porque dá a impressão, sobretudo os mais jovens, que já nasceu assim, a luz elétrica é algo natural. Não, isso não é algo natural, né? A humanidade gastou muitas décadas e décadas e séculos para chegar à produção daquilo que temos hoje. A gente entra no ambiente, nos corredores, por exemplo, você nem liga mais, né? Você entra no corredor, a luz acende sozinho para você. Então, quem que se beneficiou mais da energia elétrica, né? Que aí vem junto com a questão da geladeira, porque a geladeira de querosene ela gasta muito, não era para qualquer um, era caro, né, o consumo, mas a energia elétrica ela vai facilitar a vida dos mais pobres, que vai poder chegar em casa, mesmo que trabalhando o dia todo, ter uma casa iluminada com condição de um convívio social. Eu vivi em casa com lamparina de querosene, eu sei do que eu estou falando, né? Os quintais escuros, tropeçava das coisas, convivi, né, boa parte da minha vida até os 16 anos em ambiente assim. Não tinha
água encanada, tirar água no poço. E as necessidades eram feitas no tal do mictório, que chamava privada, que ficava lá fora. Então, assim, o desenvolvimento ele leva o conforto para os mais pobres principalmente. E o nacional desenvolvimentismo, muito embora ele seja carregado das melhores das intenções, no entanto, ele obstaculiza e cria dificuldade para o desenvolvimento e, ao mesmo tempo, cereja do bolo, enriquece artificialmente, de forma artificial, promove o enriquecimento daqueles que não enriqueceriam pelos seus méritos, mas porque eles passam a ter, esses industriais passam a ter uma população consumidora cativa que não pode escolher de quem comprar, que são obrigados a comprar os produtos nacionais. Como citei aqui em uma outra aula, como foi no Brasil, anos e anos em que a indústria de informática foi, o produto de informática estrangeiro foi tirado do mercado, em especial em 8 anos de 1984 a 1992, que prevaleceu no Brasil a chamada Lei de Informática, que era a lei que reservava o mercado brasileiro exclusivamente para indústrias brasileiras estabelecidas aqui e com acionistas brasileiros. E que tudo isso, que essa lei, no mínimo absurda, teve um apoio completo de nossos intelectuais que aproveitaram, em especial aqueles das áreas técnicas, para mamar no dinheiro público do financiamento das suas pesquisas. Ajudou muita gente a ficar rica e, ao mesmo tempo, manteve uma outra parte significativa na pobreza e na falta de emprego, porque não se desenvolvia adequadamente a indústria nacional. Reserva de mercado para os produtores nacionais de bens de informática era também uma etapa, foi uma etapa do chamado nacional desenvolvimentismo. Então, portanto, temos que ficar de olho nessa questão, que ela é sempre favorável a defender campeões nacionais, história que a gente conhece bem, à custa do coro, da miséria e do sofrimento dos mais pobres. Agora sim encerro o Nacional Desenvolvimentismo, parte 2.